Após o enterro do conselheiro Vale, seu filho Estácio e a sua irmã Ana Úrsula, juntamente com o Dr. Camargo, fizeram a leitura do testamento. De modo geral, era um legado que o conselheiro deixara a seus afilhados, amigos e parentes. Porém, seu desejo mais importante era que reconhecesse sua filha Helena e a abrigasse em sua casa. Dona Úrsula, ao contrário de seu sobrinho, não aceitou Helena e ficou inconformada com a situação. A casa foi preparada e, após a insistência de Estácio, Dona Úrsula foi buscá-la. Era agosto, todos já estavam encantados com Helena, à exceção de Dona Úrsula. Estácio foi à casa de Dr. Camargo com a intenção de pedir Eugênia em casamento. Porém, o pedido não foi feito. Eugênia estava tão empolgada com o anel que havia ganho de sua tia e não parou de conversar sobre futilidades, o que desanimou Estácio. Helena insistiu para que seu irmão a ensinasse a cavalgar. Ela já sabia fazê-lo, porém queria passear com Estácio. Avistaram no final do passeio uma casa pobre com uma bandeira azul. A casa era visitada seguidamente por Helena sem que a família soubesse. Estácio e Helena tornaram-se bem próximos, passavam bastante tempo juntos, inclusive organizando e conversando sobre livros, pois ambos gostavam de ler. Certo dia, Dona Úrsula sentiu mal-estar que evoluiu para uma grave doença. Helena, sempre disposta e dedicada, cuidou dela com carinho. A partir disso, a senhora passou a olhá-la com outros olhos, admirando a bondade de Helena. Mendonça, um velho amigo de Estácio que estava na Europa, voltara e havia mandado uma carta dias antes de sua chegada. Ele ficou espantado com a história de Helena e, como todos os outros, logo se encantou pela moça. Era o último dia do ano e também aniversário de Estácio. Helena e Dona Úrsula resolveram fazer uma pequena festa para ele. Helena deu de presente para Estácio um desenho representando parte da estrada de Andaraí, onde passearam na primeira vez com a casa de bandeira azul ao fundo. Eugênia já havia sido pedida em casamento por Estácio, porém ele mandou uma carta à sua casa oficializando o pedido. O médico ficou muito feliz com a notícia e Eugênia também. Nesse momento, Eugênia ganhou o segundo beijo de seu pai. Estácio teve de viajar, pois a madrinha de Eugênia havia adoecido. Mendonça, que visitava a casa, começou a conversar com Helena. Helena foi conversar com o padre para saber se Mendonça seria um bom marido. Ele falou que sim, citando algumas qualidades do rapaz, propondo um casamento entre os dois. Estácio descobriu que as visitas de Helena à casa da bandeira azul e questionou a moça, e ela lhe entregou uma carta, que dizia que Helena era filho de um homem que morava naquela casa e que podia permanecer lá para que não ocorresse um escândalo. Estácio e o padre foram à casa do homem. Seu nome era Salvador. Quando questionado, contou toda a verdade aos dois e era casado com a mãe de Helena. Não tinha muito dinheiro, passava várias dificuldades. Mas o nascimento de Helena o fez muito feliz. Descansava contemplando o seu resto. Ele a ensinou a ler, porém, após uma viagem, descobriu que sua esposa se apaixonou pelo conselheiro e foi morar com ele. Ela disse a Helena que Salvador havia morrido e ele a adotou como filha, e ela passou a chamar o conselheiro de papai. Após a morte do conselheiro, Helena quis ir morar na casa de seu verdadeiro pai, porém, este pediu-lhe que morasse na casa do falecido para ter um destino melhor. Salvador perguntou o que aconteceria a Helena. Estácio decidiu que nada mudaria e que prevaleceria a vontade de seu pai. Helena queria ir morar com seu pai, apesar da insistência de Dona Úrsula. Comia apenas o suficiente para não morrer de fome. Debilitada, Helena queria a morte. Helena adoeceu e logo começou a febre.
E apesar dos cuidados de Dona Úrsula e do médico, a moça só piorava. Estácio queria chamar seu pai para ver se ela melhorava, porém, o pior aconteceu. Todos ficaram tristes e Dona Úrsula, Estácio e o padre velaram Helena até o último instante. Nossa, entendi. Não. Eu tenho que ir de novo. Vai, pergunta as coisas. Você não fala isso? Velho, não acredito, vai lá por quê? Vai, tira bem, tira bem. Então, É, deixa assim, que assim não vê. Não tá pensando não, né? Tava gravando. Sério? Eu coloco nos erros de gravação. Fica dramático, José. Dá um beijinho na testa dela, que ela morreu. Ainda bem que Eu ia tirar o áudio. Ó, tô gravando. Deixa ele aberto então. Ô, caralho. Beleza? Ah, tudo bem. Pode, ó, se você estiver tirando foto. Eu ganhei um anel do meu pai hoje. Olha só, é de diamante, ele é muito valioso. Nossa senhora, eu nem acreditando. Que lindo meu anel, meu Deus do céu. Tá vendo? Incrível. Quanto tempo? Quanto tempo? E agora? Vai, então vai, ó, vai. Aí, pode. Aí, pode parar já? Pode. Pode?